Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Jailson, presidente da AD Buriti, coordenador da SEADA em Pernambuco. Vamos trazer hoje a lição deste domingo, 12 de abril de 2020. É a segunda lição desse trimestre que estamos estudando, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, não é? Esta aqui, vamos hoje dar continuidade ao estudo desse trimestre. Título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O comentário é do pastor Douglas Batista, não é? E vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e do 9 ao 14. Diz assim então a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Objetivos desta lição. Objetivo geral: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Objetivos específicos. Do tópico 1, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Do tópico 2, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Do tópico 3, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Vamos trazer aqui o ponto central da lição, que diz assim: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pois bem, nesta lição de hoje, vamos avançar no nosso estudo, a carta aos Efésios, que é o estudo desse trimestre, ok? Bem, meus irmãos, falando aqui primeiramente do título, que diz assim: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, não é? Então a lição vai tratar, dentro do capítulo 1 da carta aos Efésios, como é sublime, ou seja, como é maravilhoso, como é delicado, como é sublime realmente. O que? As bênçãos espirituais em Cristo. Essas bênçãos estão em nossas vidas, por nós estarmos em Cristo Jesus. São bênçãos espirituais, maravilhosas, sublimes. E é isso que a lição vai trazer. A introdução da lição, o comentarista diz: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais
aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, né? Então o apóstolo Paulo aqui, o comentarista deixa aqui bem claro, né, que o apóstolo Paulo vai abordar no primeiro capítulo da carta aos Efésios, né, sobre a importância, a grandeza, a excelência, a perfeição desse projeto de Deus de nos conceder bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Vai falar aqui que nos convidar para que nós louvemos, engrandecemos, glorifiquemos a Deus por essas tão ricas bênçãos concedidas a nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? E o apóstolo Paulo se mostra o quê? Profundamente agradecido, é o que o comentarista fala aqui. Ele está sendo grato a Deus, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus e nos convida a fazer o mesmo, né? Pelas as bênçãos recebidas em Cristo Jesus, bênçãos espirituais das regiões celestiais, coisas maravilhosas, certo? São bênçãos que nós temos e que muitos de nós não tomamos posse por não entender, por não conhecer quão abençoado nós somos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, né? Então que nós possamos tomar posse dessa bênção, dessas bênçãos em nome de Jesus. Vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico diz o seguinte: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Bem, nesse primeiro tópico que fala assim, a nova posição em Cristo, mostra que todos que estão em Cristo, eles estão numa posição elevada, uma nova posição, uma posição de bênção, de privilégios. Bem, lembremos que o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso, que outrora praticavam vários tipos de pecados, idolatria e etc. Mas agora, eles em Cristo têm uma nova posição, certo? E é claro e evidente que o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, fez com que ele escrevesse essa carta para que todos nós também, né, a Igreja de Cristo no mundo inteiro possa entender que nós temos uma nova posição em Cristo, né? Assim como os crentes em Éfeso tiveram encontro com Cristo e se tornaram nova criatura e tomaram uma nova posição, certo? Que outrora era de pecador, de idólatra, assim muitos de nós, né? Nós todos vivíamos numa posição de pecado, de coisas de vida que não agradava a Deus, mas agora nós temos uma nova posição em Cristo Jesus, né? O primeiro subtópico ele fala sobre a doxologia, certo? E eu quero trazer aqui o significado dessa palavra, que vem do grego doxo, que quer dizer doxa, melhor dizendo, vem do grego doxa, que quer dizer glória, e logia, ou seja, mais logia quer dizer palavra, certo? Forma de louvor à glória de Deus, né? Ou seja, o apóstolo Paulo vai glorificar a Deus, né? Vai se expressar nesse texto que começa de Efésios capítulo 1, do versículos 13 ao 14, uma forma de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Então, doxologia, do grego doxa, glória, logia, palavra. Vai uma palavra de louvor, de glorificação a Deus, certo? Isso leva-nos a liturgia, ou seja, que deve ser ligada à verdadeira adoração. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai, com outras palavras aqui, glorificar, exaltar, adorar a Deus, certo? Nesse texto aqui de Efésios capítulo 1. Bem, ele diz aqui, ele começa pela frase
bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa, né, interessante aqui, mostrando para que você entenda que essa doxologia está ligada com adoração, certo? Ele começa exatamente com essa frase, certo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. Olha aí, certo? Então você já está entendendo o que é doxologia. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, né? Caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Então você vai ver, não é, que são palavras de adoração, de louvor, são palavras de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos espirituais recebidas por Cristo Jesus, certo? E ele continua, isso está no versículo 6, né? Para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Versículos 12, versículos 14, ele expressa dessa forma: aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com a ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, quando ele quando ele traz essa expressão, né, Deus e Pai de Jesus Cristo, está mostrando, dando ênfase à divindade de Cristo, né? Quer dizer, Pai de Jesus Cristo seu Filho, logo Filho de Deus, Deus. Então, mostrando a natureza divina de Jesus, ok? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o primeiro subtópico. O segundo subtópico, as bênçãos espirituais, que aí a gente quer chamar a atenção, porque o comentarista ele vai aqui destrinchar as bênçãos espirituais que está em Efésios, capítulo 1, certo? A partir do versículo 4. O versículo 13 ele faz a doxologia, que vai até o versículo 14, de um modo geral, é uma forma de glorificar a Deus, mas ele vai destrinchar as bênçãos espirituais que estão nessa passagem. Ele diz o seguinte: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, claro, né? Mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. E eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, que é por isso que muita gente, ela não tem ideia, muitos crentes, muitos cristãos, né, muitos evangélicos, não tem ideia de como são abençoados com ricas bênçãos, né, por estarem em Cristo Jesus. Por quê? Porque não são bênçãos materiais, né? Não são bênçãos materiais, não são bênçãos visíveis, palpável, concretas, mas são bênçãos espirituais que valem muito mais do que as bênçãos materiais, né? Que as bênçãos materiais são boas, mas são tudo passageiras. As bênçãos espirituais são eternas em Cristo. E como é espiritual, não se vê, não se pega, então muitos não tomam posse dessas bênçãos, ou não têm ideia dessas bênçãos. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar sobre isso, que serve para nós hoje de entendermos que eu e você precisamos tomar posse dessas bênçãos espirituais. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é muito importante, certo? Porque eu considero aqui o foco principal desta lição, certo? E ele vai destrinchar aqui justamente essas bênçãos, certo? Quando ele diz assim, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículos 13 ao 14, certo? Aí ele vai destrinchar, tais como, aí ele traz, Deus nos elegeu para sermos santos. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então, aí ele traz a bênção de nós sermos elegidos para sermos santos, certo? Versículo 4. Agora, versículo de número 5, quero abrir aqui para a gente acompanhar, não é? Porque a gente não pode realmente deixar
de acompanhar tudo o que está sendo falado aqui em Efésios capítulo 1, certo? Não está aí na leitura bíblica em classe tudo, obviamente, mas a gente vai acompanhando na palavra de Deus, certo? Já vimos o versículo 4, né, que ele nos elegeu para sermos santos, e o versículo de número 5 agora, Efésios 1:5, ele diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que coisa tremenda, né? Ou seja, ele nos predestinou para sermos filhos, que coisa maravilhosa, né? Em Cristo Jesus, ele predestinou-nos para sermos filhos de Deus, certo? Olha que coisa, que bênção maravilhosa. Passamos em Cristo agora a ser o quê? Filho de Deus, e ele já nos predestinou, certo? Antes da fundação do mundo para isso. É outra grande bênção, né? Filhos de Deus, em Cristo Jesus, né? Predestinado por Deus. Agora, versículo número 6, ó. Nos fez agradáveis para si, Efésios 1:6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Já pensou? Deus se agrada em nós, pois estamos em Cristo, né? É uma grande bênção. Deus se agradar em nós, né? Por nós estamos em quem? Em Cristo, né? Nos fez agradáveis para si. Que coisa tremenda. Versículo número 7, né? Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Outra coisa maravilhosa, né? Que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sempre dando glória a Deus. Vocês podem ver, né? A doxologia aí, nesse contexto todo, certo? Sempre glorificando a Deus, sempre pela sua graça e etc. Vamos lá. Ele também acolheu-nos por sua vontade redentora. Nós fomos acolhidos por Deus em Cristo. É o versículo de número 8, certo? Ao versículo 12. Em que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, certo? Então, veja que ele nos acolheu, né, por sua vontade redentora, certo? Versículos 8 ao 12. Também revelou-nos a palavra da verdade, certo? É o que está no versículo 13, parte A. É aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. E o último, penúltimo ainda, né? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, né? A parte B, quando diz assim, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Outra grande bênção, nós temos o selo do Espírito Santo da promessa em nossa vida, como garantia de que somos comprados pelo sangue de Jesus e pertencemos a Deus. Que coisa tremenda, né? E por último, ainda garantiu a validade da promessa, que é o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quer dizer, ele garantiu a validade da promessa, e a garantia é ter o Espírito Santo como penhor, certo? De que essa promessa é válida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, essas são as bênçãos, irmãos. E o comentarista continua, tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou. Veja só, ele fala aí da Santíssima Trindade, que está aqui presente nessa doxologia, tá ok? Olha aqui, ele diz, primeiro, tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção. Quem fez o plano da salvação foi Deus, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus planejou, né? Do Filho que a realizou, quem foi que morreu na cruz? Por nós, derramando seu sangue inocente. Foi Jesus, para nós sermos salvos, certo? E mais ainda, e do Espírito Santo que a garante. Por quê? Porque o Espírito Santo é a garantia de que nós somos salvos em Cristo e que pertencemos a Deus, né? Vemos aí a Santíssima Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo nos garante. Ele garantiu, aleluia, como selo em nossas vidas. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então, por isso que ele faz essa doxologia, ele adora a Deus diante de todas essas bênçãos espirituais, né, celestiais. Ele glorifica a Deus e nos convida a dar glória a Deus para isso. É maravilhoso, não é? Vamos agora para o terceiro subtópico, do tópico primeiro, que diz o seguinte: a nova condição, né? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Todas essas bênçãos estão em nossas vidas. Por quê? Porque estamos em Cristo. Nele, ninguém pode receber essas bênçãos se não estiver em Cristo, se não aceitarem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, se não confessarem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, né? Se não abrir o seu coração para Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador e também o que Ele fez na cruz do Calvário, certo? Então, sendo assim, né, nós realmente somos abençoados com todas essas bênçãos espirituais, certo? A partir da pessoa de Cristo e a obra que Ele fez no Calvário. Então, tem alguns versículos, certo, que o comentarista traz. É claro que a gente não tem condições, porque vai ficar muito extensa, não dá para ler tudo, mas a gente vai ler aqui essa passagem, né, do livro de João, capítulo 1 e o versículo de número 3, né, em que o apóstolo João diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Certo? Veja aí, Cristo, né? Tem que ser, essa fé, essas bênçãos tem que ser nele, certo? Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Podemos ler outro versículo ainda para esclarecer melhor. Carta aos Hebreus, capítulo 5 e o versículo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo 5 e o versículo de número 9. E diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então veja só que é em Cristo, certo, que nós temos essa eterna salvação. Enfim, todas as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, né? Continuando, o comentarista diz assim: relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, que é um texto bastante conhecido, certo? Por isso que o subtópico fala da nova condição, né? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, certo? Essa condição aí, né, de bênçãos que nós temos. Versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E dentro desse tudo que fez novo, essas bênçãos espirituais da nossa vida, aquelas coisas velhas do passado, do pecado, a vida desregrada, a vida longe de Deus passou, certo? Mas agora tudo se fez novo, e dentro desse tudo aí estão as bênçãos espirituais que antes, outrora, não tínhamos, mas agora em Cristo temos, certo? E ele continua: essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Já falamos isso. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, certo? Então, antigamente nós éramos escravos do pecado, era o Adão, antes de aceitarmos a Cristo. Mas agora nós não somos mais escravos do pecado, né? Porque nós não estamos mais com o velho homem Adão, nós agora estamos num novo Adão,
né, que é Cristo. E agora deixamos a posição de escravo de pecado para estarmos numa nova condição, que é o quê? Filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Totalmente, né, oposto, né, à antiga vida. Por isso que lemos aqui, quem está em Cristo, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ele pede para lermos aqui ainda, né, Romanos capítulo 5, certo? Ele vou continuar aqui dizendo assim, ele diz assim, continuando, desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Abra sua Bíblia e acompanhe Romanos capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, vamos começar com o versículo 8, tá? Que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E agora, versículos 11 ao 15, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, agora em Cristo, certo? Continuando, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? Então, bem claro aqui, esse oposto, né, de uma vida antes de termos Cristo, né, para uma vida que depois que temos Cristo, certo? Portanto, como filhos da luz, né, aí diz assim, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção, certo? Todas essas bênçãos vêm, né, por nós estarmos em Cristo, por nós sermos redimidos em Cristo, né? Essas bênçãos vão acompanhando, certo? Então, tudo é na nova condição, ou seja, porque estamos em Cristo. Amém. Pois bem, meus queridos, vamos ler aqui o resumo ou a síntese do tópico primeiro. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos, né? Sempre gratos a Deus pela salvação em Cristo e por todas as bênçãos que acompanham essa redenção em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico. O título, o segundo tópico diz o seguinte: uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Uma vida cristocêntrica, ou seja, uma vida como tendo Cristo como centro, certo? É a vida do crente. A vida do crente agora, como uma nova criatura, Cristo é o centro da sua vida. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós devemos levar uma vida neste mundo com Cristo no centro, né? Então, uma vida cristocêntrica neste mundo, certo? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro subtópico, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Quer dizer, essa verdade que estava oculta aos santos, né? E quando a gente fala dos santos ali, fala até do Antigo Testamento, que agora está revelada para nós em Cristo, certo? Esse mistério é algo que estava oculto, mas que agora foi revelado. Ele pede para lermos Colossenses capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o versículo de número
26. Diz o seguinte, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Não é? Esse mistério agora foi manifesto, né, em Cristo, certo? É isso que o comentarista está passando, que Paulo está explicando na carta, certo? Então ele continua, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa verdade, então ele diz João 3,16, certo? Repetindo, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É o plano de redenção, certo? Essa é a verdade que estava oculta, o plano de redenção. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina foi da vontade de Deus, foi Deus que planejou isso para salvar a humanidade, para enviar o seu Filho para morrer por nós. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, certo? Fazer por amor e misericórdia. Ele fez conforme a sua vontade, né? Aquilo que lhe agrada, né? De acordo com o seu amor e misericórdia. Ele realizou esse plano de salvação, de redenção em Cristo Jesus. Romanos capítulo 9 e o versículo 15, vamos ler, diz assim, Romanos capítulo 9 e o versículo de número 15, diz assim, irmãos, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, certo? Ele teve misericórdia de nós, enviando o Senhor Jesus para morrer por nossas vidas, certo? Segundo o seu beneplácito, ou seja, aquilo que lhe agrada, ele se agradou de fazer isso, por amor e misericórdia. Continuando, sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, esse mistério que estava oculto, que foi revelado, que é a verdade, né, de que pela vontade de Deus, foi segundo a sua vontade de nos redimir, de nos salvar, né, que foi executada por quem? Por Cristo, para que ele tudo tivesse a preeminência. Vamos ler esse texto aqui, Colossenses, capítulo 1, versículos 16 ao 20. Né? Colossenses, capítulo 1, versículos 16 ao 20. Diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? E assim, né, o nome de Cristo tivesse em tudo a preeminência. Então, ele executou esse plano de salvação, segundo a vontade de Deus, que é o mistério oculto que foi revelado. Esta verdade do amor, do plano de Deus, de nos salvar, né, em Cristo, nele, em Cristo, para que ele em tudo tivesse a preeminência. O segundo subtópico diz o seguinte, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, e isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo, né? Que praticamente o que a gente lemos aqui fala sobre isso, mas ele cita João 1, de 1 ao 3, e Hebreus 1, 2 e 3.
capítulo 1, versículos 2 e 3, implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, certo? A ruptura foi justamente o pecado, a desobediência de Adão, que ele fez e criou uma ruptura, a separação de Deus com o homem. Agora em Cristo essa ruptura acaba, é restaurada e agora o homem tem comunhão com Deus, certo? Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Ou seja, o que o comentarista está querendo dizer aqui, certo? É que todas as coisas, tudo vai ser restaurado conforme a vontade de Deus em Cristo, por ele ter vindo e morrido na cruz por nós. Porém, isso não quer dizer, isso é muito claro, de que toda a humanidade vai ser salva, certo? Não. Por quê? Toda a humanidade não vai ser salva. O que Cristo realizou na cruz, certo? E o plano de Deus era para que todos fossem salvos, certo? Abrange todo mundo, porém, nós sabemos que nem todos serão salvos, e Deus sabe disso até pela sua onisciência, pela sua presciência, porque muitos não vão receber a Cristo, muitos não vão receber Jesus como Senhor e Salvador, muitos não vão se arrepender dos seus pecados, muitos não vão crer, certo? Não vão confessar Cristo como Senhor e Salvador, e infelizmente, por isso, nem todos serão salvos. Embora o sacrifício de Cristo tem poder para salvar toda a humanidade, ok? Mas nem todos serão salvos, certo? Ele fala aí, Efésios capítulo 1, versículos 21 ao 23, acho que dá para a gente ler rapidamente, né? Versículos 21 e 23. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, não é? Então, vendo aí, não é? Claramente Cristo sendo exaltado aí, porque dele tudo é para ele, por ele, etc. Bem, aqui a palavra grega para tempos não é cronos, né, que traz uma ideia de cronologia, é o tempo humano, o tempo do homem, não, mas não é cronos, é o que? É kairos, que é o tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem, certo? Que se refere ao tempo divino, o tempo de Deus, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, certo? Vamos agora para o terceiro subtópico, encerrar aqui o segundo tópico, né? Então, o terceiro subtópico diz o seguinte: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja, né? Que é formada por crentes judeus e gentios, judeus descendentes de Israel, né? Descendentes de Abraão, e gentios, os povos pagãos, que receberam Cristo como Senhor e Salvador, tanto uns quanto os outros. Aí constitui a igreja, judeus e gentios que aceitaram Jesus. Paulo muda o pronome nós, que fala dele, ele e os judeus, porque ele era judeu, certo? Para o também vós, quer dizer, os gentios que se converteram em Cristo e agora estão fazendo parte deste plano de salvação, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Não há diferença entre judeus e gentios, porque todos em Cristo, todos são iguais, são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Aí esse texto que nós estamos comentando é o capítulo 1 de Efésios, versículos 11, 12, 13, né, e o 14, certo? Ele vai trazer essa explicação, tá? Então isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também para levar outras pessoas a fazer o mesmo. Quer dizer, é uma coisa tão maravilhosa, a misericórdia, a graça de Deus, tão maravilhosa, que ele não fez acepção de pessoas, sejam judeus, sejam gentios, todos em Cristo são herdeiros da promessa, que não é uma coisa só para nos levar a adorar a Deus, mas também a levar que os outros adorem, isso através do Evangelho, certo? Através do nosso testemunho, através de pregar o Evangelho, de ganhar almas, para que outros também possam ter esse privilégio
de também fazer parte, né, deste plano de salvação maravilhoso em Cristo, certo? Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Que coisa tremenda, né? Tudo começa na vontade de Deus, porque antes da fundação do mundo, ele planejou tudo segundo a sua vontade e culmina na sua glória. Quer dizer, tudo vai terminar para honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ver Atos capítulo 17 e o versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 28, que diz o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Certo? Atos 17, 28. Então, para a glória dele, tudo vai culminar para a glória de Deus. Amém? Síntese do tópico 2 diz o seguinte: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas, claro, em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o último tópico, para nós concluirmos a lição de hoje, que é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ou seja, o que é o penhor? Né? Até que vai ser falado melhor no segundo subtópico, mas adiantando para os irmãos, o penhor é algo que é dado como garantia, certo? Hoje em dia, se você for fazer um grande empréstimo e você realmente não tem aquele limite e tal, então você pode penhorar o seu carro, pode penhorar a sua casa, ou seja, uma garantia de que vai ser pago, certo? De que daquela dívida vai ser paga, é uma garantia, certo? De que aquele dinheiro não lhe pertence mais, certo? Se você não devolver, pagar, né? Se você pode perder a sua casa, seu carro, porque seu carro está penhorado. Então, é praticamente isso para os irmãos entenderem. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Quer dizer, é a garantia de que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo é esse penhor, tá? Então, vamos entrar nesse último tópico, que diz o seguinte: o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai, extremamente, né? Não só porque ele é selo, mas ele também é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, né, não tem como haver salvação, porque a gente vê a Santíssima Trindade trabalhando em prol da salvação do homem. É impossível, né, que alguém seja salvo que não tenha a atuação também do Espírito Santo, certo? Porque, primeiro, o Pai planejou, né, o Filho executou e o Espírito Santo garantiu. Mas o que quer dizer o trabalhar do Espírito Santo? Ele não é só selo, penhor, mas ele também é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Pai mandou o Filho para morrer por nós, o Filho morreu por nós, o Espírito Santo é quem vai convencer a nós de que somos pecadores para aceitar Jesus. Aliás, então aí você vê que a Santíssima Trindade trabalha em favor, não é, da salvação do ser humano. A Santíssima Trindade, certo? Então a gente não pode de forma alguma extinguir a importância do Espírito Santo no plano de salvação idealizado por Deus, né? E é sobre isso que a gente vai falar. O primeiro subtópico diz o seguinte: o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O que quer dizer isso? A gente não vai ler mais como é que se diz? Os versículos aqui, as citações de versículos, por causa do tempo, não é? Mas quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, ouve o Evangelho, crê, aceita Jesus, confessa a Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é selado, ele é selado pelo Espírito Santo, como agora que ele é dono, ele tem um dono agora. O Espírito Santo na vida do crente mostra que ele agora pertence a Deus, foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso quer dizer o selo, certo? O comentarista vai explicar aqui, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Não só nos tempos bíblicos, mas históricos também.
aqui, por exemplo, no Brasil, né, quando houve o Brasil colônia, foi colonizado por Portugal, né, os ouros que eram descobertos aqui, certo? Eles tinham que ter o selo da coroa real portuguesa, como mostrando que aquilo agora pertencia à coroa de Portugal, pertencia ao rei de Portugal, certo? Aquele selo, aquele símbolo ali mostrava que aquilo ali o dono agora era o rei de Portugal, era a coroa de Portugal, certo? Mostrando que aquilo ali agora tinha um dono, certo? E até hoje em dia tem alguns objetos, né, de instituição estadual, etc., ou privada mesmo, que tem lá a sua marca lá, né, e são selos que são mostrando que aquilo tem um dono. Então, no caso espiritual da salvação em Cristo, o Espírito Santo, ele é o selo que foi dado a nós, como que nós temos agora um dono que é Deus, pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, e esse selo é o selo do Espírito Santo. Então, continua, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos, o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Aquela passagem de Romanos 8, capítulo 8, né, que vai falar que o Espírito testifica, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que é o Espírito do crente, de nós crentes, que nós somos o quê? Filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Quer dizer, além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele é colocado como selo, agora como propriedade de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, pertencente agora a Deus, certo? E ele agora vai trabalhar na vida do crente salvo, como? Qual vai ser o papel dele? Regenerar, fazer dele uma nova criatura, purificar, tirar aquilo que não agrada, mostrar que aquilo que foi dito, falado, pensado, não agrada a Deus, para que o pecador, o crente abandone aquilo e seja purificado, santificar o pecador, que é esse trabalho também, né, de santificar, separar o pecador do pecado, do mundo, né, do sistema pecaminoso, certo? E então nós vamos ver 1 Coríntios 6,11, que isso aqui a gente não pode deixar de passar, porque é muito interessante, né, que a gente inclusive leu, se não me falha a memória, na lição anterior, mas na aula anterior, mas eu quero reler para os irmãos, né, devido à importância desse texto aqui, mostrando claramente o papel do Espírito Santo, certo, no plano de salvação, certo, e com um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 11, que diz assim, e é o que alguns têm sido. O versículo, vou ler o 10, tem que ler o 10 para entender. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Está vendo? Bem claro aí, né? O papel do Espírito Santo na vida do crente. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, 7 e 8, a gente já citou, já falou sobre isso, que ele convence, né? E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo, que é outra coisa muito importante, né? O crente agora vai produzir o fruto do Espírito Santo que o crente sozinho ele não consegue produzir. Ele tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele tem que estar em Cristo e o Espírito Santo tem que trabalhar na sua vida para que ele produza o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde a expressão maior, o fruto é o amor, né? Mas tem benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Isso aí. Pois bem, vamos para o segundo subtópico e o último, que fala sobre o penhor da nossa herança, né, que eu falei agora há pouco, um pouquinho, eu introduzi um pouco e vou continuar agora. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor e garantia. Quer dizer a mesma coisa, ou ainda primeira parcela. Então, segundo Coríntios
capítulo 1, versículos 21 e 22, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, né? Então, que coisa tremenda. Bem, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. E isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Isso é muito importante. Não está querendo dizer que é porque nós temos o selo do Espírito Santo e o Espírito Santo foi nos dado como penhor, que a nossa salvação está garantida. Ela está garantida, com certeza, certo? Mas isso se nós retenhamos firmes a nossa confissão de fé, se nós formos fiéis até o fim, certo? Então isso também requer que nós, não neguemos a fé, que nós fiquemos firmes até o final, certo? Mas, como ele diz aqui, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Então tem que permanecer fiel. Então Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim, Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, concluindo aqui, tópico 3 e último, síntese do tópico 3, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Amém. Que coisa boa. Vamos agora concluir. Conclusão é o seguinte: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir.